até agora, desde 2008, com a antiga empresa, agora com a Bewiser, o que é que tu gostavas de ter dito a ti próprio quando começaste no empreendedorismo, tendo em conta o que tu já sabes agora? Não avances. Estou a brincar. Isto para um podcast de empreendedorismo era aquele balde de água fria. Não. Exato. Eu diria o seguinte, antes de mais, que é confia em ti, porque o confiar em ti não significa que devas, não ter em conta opiniões de outras pessoas, mas o confia em ti, numa certa dimensão, inclusivamente um certo salto de fé, é importante. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui dos Chadinhos Ecléticos, para um segmento das conversas de café. E hoje estamos aqui com o Hugo Belchior da Bewiser. Hugo, obrigado por teres vindo aqui aos Chadinhos Ecléticos e às conversas de café. E eu passava-te a palavra para explicares mais ou menos como é que funciona a Bewiser, para depois passarmos às habituais perguntas. Muito bem, obrigado pelo convite. A Bewiser é uma empresa que está aí no mercado há 15 anos, já não somos propriamente assim tão miúdos, e basicamente temos um propósito que é o de contribuir para sociedades mais saudáveis. Através de quê? Através de profissionais de saúde mais bem preparados. Essa é aquilo que nos move. E, portanto, nós acabamos por tentar fazer isto, ou contribuir de alguma forma, desde logo através de cursos tipicamente mais técnicos, justamente para profissionais de saúde. Portanto, é isso que nos dedicamos, desde logo aqui em Portugal e de vez em quando com umas incursões por aí fora. Ok. E começaste a Bewiser em 2008, certo? 2008. E como é que foi, com uma crise à porta, como é que foi? Sabes que é uma conclusão que eu já cheguei há vários anos, é que a crise é basicamente uma coisa constante. Okay. 2008 era uma crise, 2015 era outra, agora estamos noutra, e portanto nós estamos de crise em crise, de vez em quando não há crise, mas há pequenas crises. Portanto, eu já nem ligo muito a isso, confesso. Obviamente cada crise traz desafios diferentes e naquela altura também trouxe os seus. Mas como estávamos a começar uma empresa, eu confesso que nem me lembrei, ou nem tive, se bem me recordo, nem tive muito em consideração a crise internacional que se via, começou nos Estados Unidos e tal. Não tive isso em conta. Por isso simplesmente fomos avançando. Ok. E quais é que foram as dificuldades, quais é que achas que são as dificuldades iniciais no mercado na formação para fisioterapias? Fisioterapeutas e não só. Nós claramente começámos por aí, mas estamos prestamos serviço a mais áreas. Eu diria que, enfim, se a pergunta é especificamente sobre criação de negócios de formação para profissionais de saúde, é uma questão. Criação de negócios de uma forma geral. Para profissionais de saúde, podemos pegar. Enfim, desde logo há uma questão do produto, que o produto ter, não é? Que cursos ter, que credibilidade é que tem, qualidade é que tem, quem são os formadores, qual é a logística associada, como é que se divulga este curso, como é que se mostra a sua proposta de valor, depois como é que se consegue vender e distribuir. Portanto, são os desafios basicamente de qualquer empresa. Aqui com as particularidades inerentes a este setor, desde logo, insisto, à particularidade técnica da coisa. Portanto, não diria que tem muito mais particularidades que essas. Depois são mais as dificuldades transversais, eu diria, que a maior parte dos negócios encerram. E que dificuldades iniciais é que tu tiveste na Bewiser que tu achas que é importante para transmitir aqui quem tiver a ouvir e quem quiser entrar para o mundo do empreendedorismo? Dificuldades iniciais é que tu notaste e o que é que tu fizeste ao longo do tempo para as combater? Bom, quando se começa uma coisa do zero e não se tem propriamente grandes recursos, é evidente que a grande dificuldade é desde logo a escassez de recursos. A escassez de recurso financeiro impacta em tudo, não é? Porque não temos tanta gente que nos possa ajudar, não conseguimos comprar tanta publicidade, todas as coisas que daí advêm. Portanto, eu diria que isso é o clichê, mas é muito óbvio, é haver poucos recursos e, portanto, ter que ser muito criterioso na forma como se utilizam esses recursos e, como sempre, mesmo quando há mais recursos, nunca sabendo muito bem qual é, à partida, a melhor utilização desses recursos e, portanto, o que há a fazer é experimentar. Ok. Então, achas que é pela tentativa e erro? Há uma fortíssima componente de tentativa e erro, obviamente. Claro que deve ser um educated guess tanto quanto possível, portanto devemos ter informação, devemos estar por dentro dos setores, devemos conhecer pessoas, são tudo formas que temos de mitigar a incerteza.
mas há uma dimensão sempre de tentativa e erro, não há volta a dar. Ótimo. O que é que tu tiveste de aprender no início, quando começaste com a BeWiser? O que é que tu tiveste de aprender para te adaptares ao mercado? A BeWiser foi a minha segunda experiência empresarial. Portanto, já tinha uma experiência num setor diferente um ano e tal antes de ter começado a BeWiser, portanto não era propriamente uma pessoa muito experiente, apesar de já ter tido algum contacto com a gestão antes, porque tinha vindo da Optimus, que era uma empresa de telecomunicações da Sonai, que entretanto se fundiu com a Zone, que era nós, e portanto tinha trabalhado lá 2 anos e tal, e antes disso tinha feito um MBA, portanto tinha já algumas noções, não estava completamente a zero no mundo da gestão, mas no mundo do empreendedorismo estava praticamente a zero, e isso é diferente. Portanto, ter conceitos de gestão pode ser útil, mas não é sequer fundamental, e às vezes até pode ser pernicioso. Eu diria que, de forma assim talvez um bocado provocatória. E portanto, o que é que eu fiz, não é? O que é que eu tive de fazer? Tive de tentar entender o negócio tanto quanto possível. Okay. Ainda por cima, era um setor que hoje é um setor maduro, já é um setor muito mais concorrencial, e nós contribuímos para isso, mas na altura era muito, muito virgem, e portanto eu tive que ir entendendo o negócio à medida que ia criando ou contribuindo para criar todo um setor de atividade. E portanto esse foi o grande desafio, entender o que é que era mais importante. Tu estavas na Optimus e foi nessa altura que apareceu o gosto pelo setor da saúde, ou tiveste alguma formação no setor da saúde? Não, o que acontece é que eu, na minha vida anterior à Optimus e antes do MBA, eu trabalhei como fisioterapeuta, porque a minha formação de base é como fisioterapeuta. Portanto, eu sou licenciado em fisioterapia e depois decidi mudar de vida muito cedo na minha carreira, foi aí que fui fazer o MBA, fui para a Optimus e tal. E quando decidi deixar de trabalhar por conta do trem, do alto dos meus 25 anos, achei que já estava na altura. Mal eu sabia que não sabia nada, mas aquilo onde eu me fui, no fundo, refugiar num primeiro instante foi as áreas onde eu estava mais à vontade, onde tinha mais networking, onde no fundo sentia que tinha mais alguma possível vantagem competitiva, e foi justamente a fisioterapia, e foi assim que nasceu a minha primeira empresa, chamava-se Belpac, e começámos com um serviço, a Fisiodomos, que era um serviço domiciliário, e depois foi evoluindo para outras coisas, mas portanto foi isto, foi a razão para ir para a área da saúde, foi essa minha razão histórica, esta minha razão pessoal. E a Belpac, tu próprio trabalhavas como fisioterapeuta ou eras só CEO? Eu era, portanto, o fundador, não queria ser fisioterapeuta, portanto é que já tinha mudado de vida, e em rigor posso dizer que não fui fisioterapeuta nessa empresa, e essa empresa durou mais de 10 anos, a não ser por um breve espaço de tempo, um pouco depois do arranque, não foi logo, curiosamente, porque eu vinha de uma empresa grande, com recursos, e vinha com aqui alguns, enfim, um pensamento um bocadinho de... como é que está-me a faltar a palavra, mas um pensamento um bocadinho... Não tendo em conta realmente a realidade. Realista. E realista, exatamente isso. Portanto, eu tinha estava com uma abordagem intelectual nos primeiros meses, era como se eu estivesse num outro projeto na Optimus. Obviamente que não tinha nada a ver, e portanto tive que sair dessa dimensão mais conceptualizada e pôr as mãos na massa. Para quê? Por 2 razões, é curioso. Por um lado, para verificar se aquilo que eu estava a pensar e estava a desenhar, para outros fazerem, sim. se de facto fazia sentido. E porquê? Porque algumas vezes as pessoas achavam que aquilo não era possível e que aquilo não fazia muito sentido, e eu achava que sim, e portanto eu tive que ir tirar temas, devia tê-lo feito antes, talvez, sim. Mas tirei temas depois e verifiquei que de facto havia coisas que eu tinha pensado e não estavam bem. Mas também havia coisas que eu tinha pensado e estavam bem. E portanto foi importante ir durante algumas semanas para o terreno, voltar à minha condição anterior de fisioterapeuta para fazer esse teste. E voltei depois para ser só gestor. E isso também dá um bom ar ao próprio gestor, ao próprio CEO, porque assim quem entra para a equipa acaba por saber que quem está acima de mim já esteve nos meus sapatos. Exato, efetivamente é importante, e o conhecimento daquilo que se tem que fazer é importante. E eu tive que aprender isso dessa maneira, tive que testar eu para ver se aquilo que estava a pensar fazia sentido.
E fala-nos um bocadinho da tua equipa na Bewiser. Ou seja, como é que é feita a gestão da equipa? Nós temos uma equipa interna e uma equipa externa. Sendo que a equipa interna é basicamente a equipa core de gestão das diferentes áreas. A equipa externa é composta por alguns serviços externos de apoio à gestão, na área de, enfim, multimédia, na área contabilística, na área de algumas funções de marketing, mas o grosso da nossa equipa externa são formadores, que são umas dezenas muito largas, ok? A equipa interna, que é talvez o mais relevante, é uma equipa relativamente pequena que se divide em 3 grandes áreas. A área de operações, que é aquela equipa que tem que garantir que tudo funciona. Sim. A área de produto, tem que trazer ao mercado o produto que importe e que tenha valor acrescentado. E a área da promoção, portanto, aquela equipa que tem que garantir que aquilo que nós trazemos, de facto, vende. Sim. E, portanto, depois, obviamente, temos a gestão geral de uma forma transversal e é esta a forma como nós estamos divididos. Ok, ótimo. Como é que é feito, ou seja, uma pessoa quer fazer uma formação, vocês também fazem formações online, certo? Sim. Uma pessoa quer fazer uma formação online, presencial, como é que é a dinâmica da vossa oferta do produto? Como é que nós montamos um produto? Sim. Portanto, nós temos todo um trabalho que nos procura dar pistas sobre aquilo que é o produto que possa interessar e depois temos que identificar no mercado qual é o formador ou os formadores que podem entregar esse produto ou co-construí-lo connosco ou coordená-lo ou coordená-lo. Portanto, é esse trabalho que implica conhecermos razoavelmente bem o mercado de potenciais fornecedores desse serviço, que no fundo são nossos parceiros, e depois é uma questão de conversarmos com eles. Há pessoas que têm o produto já mais desenvolvido naturalmente, outros estão mais num processo mais embrionário e depois temos toda uma metodologia para ajudar, no fundo, a transformar o conhecimento que aquelas pessoas têm em produto final. E enfim, é uma parte importante daquilo que nós fazemos. É desafiante às vezes, porque há muita gente que sabe muito, mas nem sempre tem as coisas tão organizadas de forma que possa ser fácil ou inteligível para quem está de fora a aprender aquilo que está dentro daquela cabeça. Portanto, é isso que nós tentamos fazer. Ótimo. E eu notei, nós quando estivemos a preparar este episódio, notámos pelo teu LinkedIn que tu escreveste um livro sobre empreendedorismo na fisioterapia. Fala-nos um bocadinho disso. Olha, eu não sei se posso dizer que é um livro, talvez seja assim uma coisa um bocado pomposa, apesar de ter uns milhares de downloads. Portanto, a história é muito simples. Eu aqui, enfim, eu sou fisioterapeuta, como disse, e sou um apaixonado pelo empreendedorismo, tanto é que dou aulas há muitos anos de empreendedorismo justamente para estudantes finalistas de fisioterapia, por aí fora. E, portanto, eu ia sendo conhecido e, a certa altura, comecei a falar mais destes temas de forma mais pública. E comecei a ter muita gente que me abordava nas redes sociais a pedir uma opinião, uma informação, um pedido qualquer de ajuda. E eu tentava responder sempre a todas as pessoas. Mas a certa altura pensei, bom, isto não é nada eficiente, eu não tenho capacidade de responder a toda a gente, e pensei, bom, o que é que eu vou fazer? Como há aqui algum padrão nas perguntas, vou escrever uns pequenos textos sobre cada uma destas questões, e quando alguém me perguntar, eu envio-lhe um PDF, olha, aqui está a resposta sobre isto. Sim. E foi esse o plano. Acontece, quando comecei a escrevinhar, comecei a me entusiasmar um pouco e acabei com um pequeno livrinho. E esse pequeno livrinho, depois pensei, bom, já agora vamos fazer isto uma coisa em condições, e contratámos um designer, fez uma coisa bonita e tal, montámos um pequeno site, e pronto, fizemos aquilo, ainda hoje está aí, o fisioterapeuta-empreendedor.pt, e portanto as pessoas começaram a ir lá e a fazer o download, e pronto, portanto foi assim tão simples quanto isto. E essas perguntas que te faziam eram, por exemplo, que tipo de perguntas, por curiosidade? Olha, como é que se faz, como é que se começa, em qual é o melhor momento para deixar de ser só fisioterapeuta e passar a ser também empreendedor de alguma maneira. O chefe Exatamente, o chefe ou o chefe do próprio. Enfim, portanto era muito por aí, é muito aquela questão de como começar, eventualmente algumas pessoas que já começam ou já tinham começado, como é que se faz crescer o negócio. Portanto, perguntas simples às quais eu tentei dar uma resposta simples. E aí anda esse nós, aliás, trabalho. Vamos deixar na descrição esse livro para quem tiver curiosidade pode dar uma vista de olhos.
E como é que é feita? Nós estamos agora aqui num espaço onde vai haver uma formação. Sim. Uma formação onde as pessoas vêm para cá e vocês fazem. A minha dúvida é como é que são as formações em fisioterapia online? Pronto, nós não temos esta formação. Nós estamos aqui na nossa sede no Porto, estamos numa sala que está preparada para um curso de Pilates clínico. Sim. E portanto este curso vai ser um curso presencial, 100% presencial. Portanto é um curso, as pessoas chegam, são acolhidas, há um check-in, as pessoas depois têm aqui a experiência formativa, que tem uma componente prática, uma componente teórica, e é durante o fim de semana inteiro, e portanto é assim, quer dizer, não tem propriamente uma ciência extraordinária, aquilo que talvez seja diferente daquilo que as pessoas que possam estar a ouvir-nos imaginam ou a ver-nos, é que é um curso de facto com uma dimensão prática clara, portanto em que o participante, guiado pelo formador, experimenta um conjunto de movimentos e é no fundo aquilo que depois vai tentar transmitir aos seus pacientes ou aos seus clientes. Portanto, isso é um curso presencial e são todos assim, dependendo, uns são mais teóricos, como é evidente, outros são puramente práticos, cursos de suturas, por exemplo, e depois temos cursos online, e dentro do online temos cursos em regime síncrono, portanto em direto, e cursos gravados, cursos assíncronos, portanto foi algo também que surgiu mais em força depois da pandemia. Sim. E como é que foi, agora falando um bocadinho da pandemia, como é que foi a adaptação ali a partir de março de 2020 até se calhar a inícios de 2022, quando as coisas começaram a acalmar um pouco? Como é que foi essa adaptação? Tu viste que houve uma maior procura pelas aulas online mesmo depois das restrições serem levantadas? Deixa-me dizer o seguinte, eu lembro-me bem do dia, salvo erro, 10 de março de 2020, porque eu estava no andar de cima e a certa altura tive de tomar uma decisão difícil. E a decisão difícil foi, mesmo antes de ser obrigatório, suspender as formações, nomeadamente formações cheíssimas, no fim de semana seguinte. Portanto, foi uma decisão de gestão complicada, porque obviamente era pôr em stand-by milhares e milhares de euros sem sabermos quando é que íamos retomar. E portanto foi de facto um dia que está marcado na minha memória. E nós éramos uma empresa quase que totalmente centrada no presencial, na formação presencial. Não por nossa decisão, porque nós até já tínhamos feito algumas incursões no online, já tínhamos essa visão, já tínhamos feito algumas incursões, mas o mercado não queria. Não era propriamente, nem os formadores estavam para aí virados e os clientes também não tinham propriamente muita abertura. E, portanto, nós focámos naquilo que era mais rentável, que era a formação presencial. Ora, de um dia para o outro, como toda a gente se recordará, toda a gente teve que ir para casa. E mesmo o teletrabalho não era uma realidade. Portanto, nós tivemos que naquela fase inicial, e a equipa da altura foi extraordinária, porque fomos capazes de nos transformar numa empresa a conseguir operar à distância. Isso é o primeiro grande ganho daquela altura e que de alguma forma vai se mantendo ainda hoje. Segundo, fomos também capazes, num espaço relativamente curto de tempo, em começar a trazer ao mercado formações online. E justamente poderá parecer estranho a quem pensar nisto, mas um dos marcos nessa altura é justamente a formação em Pilates clínico online. E tu perguntas como é que isso é possível, porque é uma formação muito prática. Pois foi exatamente a pergunta que também os formadores me fizeram na altura e eu, porque tinha articulado com o nosso parceiro internacional, uma empresa inglesa, eu disse, não, vamos fazer, vamos conseguir. E portanto fizemos, arriscámos e foi, na altura o feedback foi extraordinário, as pessoas foram de facto muito, muito simpáticas, porque perceberam também o esforço de toda a gente para entregar a formação naquela altura e toda a gente também estava disponível. E a partir daí é um processo que nós temos vindo a aprimorar e temos uma tecnologia agora bastante avançada de streaming, por exemplo. Temos ali o nosso pequeno estúdio onde também fazemos streaming. E portanto temos uma série de coisas que já estamos no outro campeonato, mas veio daquela semente que teve que ser plantada assim à força, como sabe. Força. Mas explica-me só um bocadito, porque eu não sou da área de fisioterapia. Como é que tu tens uma aula prática de Pilates clínico, por exemplo, via Zoom? Muito bem. O Pilates é basicamente um conjunto de exercícios, uma metodologia de exercício, e, portanto, o formador demonstra e a pessoa à distância vai tentando replicar. E é um curso para relativamente pouca gente e, portanto, as pessoas têm que ter um setup em casa, que nós dizemos qual é, com a sua própria webcam, e, portanto, o formador está sistematicamente a olhar para o ecrã deste lado e a conseguir dar feedback individualizado
a cada um dos participantes. E, portanto, é uma experiência efetivamente bastante rica, apesar de não haver, enfim, a vantagem do toque. Sim. Ok. Percebi porque imagino... Parece estranho como é que se consegue replicar uma boa experiência à distância, não é? Sim, Mas é possível. Uma formação para fisioterapeutas, mas depois eu já penso, os fisioterapeutas já têm formação e, por exemplo, algum tipo de comunicação Claro, formador. fica mais fácil. Fisioterapeuta já é mais fácil. Já uma linguagem comum, de alguma forma, pelo menos em parte das coisas. É isso. E alguma vez ficaste confuso com algum contacto com um cliente? Eu dou-te um exemplo que nós damos sempre, que é, nós tivemos um convidado no ano passado que tem uma fábrica de raquetes de paddle e ele produzia, salvo eu, já não me lembro quantas, mas eu lembro-me que a diferença daquelas que ele produzia para um pedido que ele recebeu era uma diferença descomunal. Ele produzia, imagine-se, 10, 15 raquetes por mês e do nada tem uma encomenda para a Arábia Saudita de 500 ou 600 e de um momento para o outro ficou feliz, mas depois pensou, como é que eu vou fazer isto? Certo. Tiveste algum momento em que ficaste à toa, assim, com um cliente ou com interação? Pedido, alguma coisa que surgiu? Seguramente. Agora, não sei se me está a parecer algum, talvez me lembre daqui a nada, mas isso ficar à toa ou ficar confuso, isso é o pão nosso cada dia. Eu acho que não há nenhum empresário que possa dizer uma coisa muito diferente. Não quer dizer que não tenham um plano, não haja uma estratégia, mas coisas que surgem, seja um problema, seja um novo insight de alguém ou um feedback que se recebe de repente e que abre toda uma nova linha de pensamento, isso faz parte. Agora voltando um bocadinho atrás, porque nós falamos sobre a gestão de equipa e as diferentes equipas que tu tens cá na BeWiser, como é que tu olhas para a tarefa, para a função de delegar? Porque normalmente os empreendedores falam pode-se delegar por uma questão de tempo, mas também por uma questão de competência. Sim. Como é que isso funciona dentro do... Não há ninguém que consiga fazer absolutamente nada sozinho. Ou melhor, pode-se fazer até a um certo ponto sozinho, mas depois, para se fazer mais, é imprescindível termos pessoas. Para termos pessoas que nos possam ajudar, temos que delegar. Agora, saber delegar é diferente de se querer delegar ou de se saber que se deve delegar. E eu não sei se sei, vou tentando, vou experimentando, já ando aqui há uns anos e alguma coisa faço bem e outra tanta faço mal. Vou também experimentando, porque pessoas diferentes podem também necessitar de estratégias um pouco diferentes, momentos diferentes da empresa também podem exigir coisas diferentes, momentos diferentes da evolução profissional da pessoa também podem exigir estratégias um pouco diferentes. Portanto, agora o que é importante é que a pessoa entenda aquilo que se quer fazer. Okay. E é uma clarificação que eu aproveito para deixar. Há uma diferença entre tarefa e responsabilidade. Eu agora internamente estou sempre a bater nesta tecla, portanto está no meu top of mind. E a tarefa é a coisa que se faz. Mas é pobre se nós pensarmos naquilo que nós fazemos só numa lógica, numa dimensão de tarefas. Nós devemos pensar e devemos, por obrigação ainda maior, devemos ajudar as pessoas que trabalham connosco a perceber que o que fazem não são só tarefas. Ou melhor, que as tarefas têm um propósito, portanto, as pessoas no fundo enquadram responsabilidades. As pessoas têm responsabilidades. Sim. E portanto, para se conseguir delegar em condições, eu diria que é fundamental passar do discurso apenas da tarefa. Pode ser necessário ir ao ponto de explicar à pessoa como é que se faz determinada tarefa, tudo bem, mas é fundamental ajudar a pessoa a entender a sua responsabilidade. No fundo é aquilo que ela tem que garantir que acontece. Porque é a única maneira de garantir alguma autonomia e porque é impossível quem está a delegar pense em tudo e crie todos os cenários. E, portanto, é preciso treinar as pessoas e isso, insisto, o ponto fundamental parece-me ser o de criar essa ideia de responsabilidade. Ok, ótimo. Agora, para terminar aqui o episódio, faço-te uma questão que nós costumamos fazer para quem estiver a ouvir, mesmo fora do mundo do empreendedorismo, especificamente da fisioterapia e da área da saúde, o que é que tu gostavas de ter dito a ti próprio, tendo em conta que já sabes até agora, desde 2008, com a antiga empresa, agora com a BeWiser, o que é que tu gostavas de ter dito a ti próprio quando começaste no empreendedorismo, tendo em conta o que já sabes agora? Não avances. Estou a brincar. Isto para um podcast de empreendedorismo era aquele vale de água fria. Não.
Exato. Eu diria o seguinte, antes de mais, que é confia em ti, porque o confiar em ti não significa que devas, não ter em conta opiniões de outras pessoas, mas o confia em ti, numa certa dimensão, inclusivamente um certo salto de fé, é importante. Porque de outra forma, se um tipo só tiver em conta o risco todo que podem correr, não faz sentido nenhum. Portanto, há uma dimensão que nós temos que acreditar que vai acontecer, que vai correr bem. Se vai acontecer ou não, não sei, mas nós temos de ter este discurso interno. E eu creio tê-lo tido, mas aqui e ali nem sempre o tive, e portanto era uma conversa que eu reforçaria. Depois, eu diria outra coisa, de facto, muito importante, e na qual vou pensando com alguma frequência, que é aprende tanto quanto possível, tantas coisas quanto possível. Porque às vezes há uma tentação, e eu vinha do MBA, de uma empresa grande, e acho que pensei nisso cedo demais, confesso, que é justamente delegar, ok? Só que eu hoje olho para trás e tenho que reconhecer que há uma diferença entre delegar e abdicar de saber como é que determinada coisa tem que ser feita. Porque há sempre um discurso interior que é, ok, não vou ter tempo para fazer isto. E isso é verdade. E nós não conseguimos fazer tudo, sobretudo quando as equipas começam a crescer. Mas, idealmente, e insisto, sendo certo que não se consegue saber tudo, mas idealmente, para delegar adequadamente e para manter um conhecimento profundo das coisas, eu devo estudar a fundo as coisas antes de as delegar. Sob pena de depois ter que fazer um passo ao lado e ter que esgravatar aquilo que não esgravatei à partida. Portanto, se há alguma coisa que eu faria diferente, só para não estarmos aqui com aquelas conversas habituais daquela coisa extraordinária que cada um sempre fez, muito autoglorificado, seria isso, que é, reconheço que coisas há em que eu devia ter explorado mais a fundo antes de ter delegado, porque depois a delegação fica mais fácil e eu continuo a saber o fundamental para fazer as perguntas certas, que depois sim é a coisa crítica para ajudar as equipas a performar com autonomia. Ótimo. Obrigado, Hugo, por teres vindo aqui ao episódio e às conversas de café para falar sobre a BeWiser e também sobre o teu percurso. Vamos deixar na descrição todos os links da BeWiser e do Hugo para darem uma checada. E é isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade para nos receberes aqui numa sala que vai receber uma formação de Pilates clínico e vemo-nos para a próxima. Obrigado a ti, obrigado pelo convite e parabéns pelo projeto. Obrigado. É sempre bom também ver esse tipo de empreendedorismo e ver malta nova que quer não só aprender, mas partilhar enquanto aprende. E, portanto, isso é de ser reconhecido. Ótimo, obrigado. Vamos a isso. Obrigado. Portanto, malta, espero que tenham gostado de mais um episódio do nosso segmento Conversas de Café. Os links que foram mencionados durante o episódio estarão na descrição. Sigam-nos na plataforma em que nos estiverem a ouvir e vemo-nos